Olá pessoal, como estão vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a profissão da advocacia e o que eu vou falar sobre a profissão da advocacia, você que está assistindo esse vídeo, também pode utilizar na sua profissão, porque fala um pouco sobre propósito e também fala um pouco sobre quem eu sou e por que eu faço o que eu faço, né? Muitas pessoas me perguntam como eu me sinto dentro da advocacia, como eu sei que isso é realmente meu propósito ou minha missão de vida? Bom, aqui vou falar um pouco sobre conhecimentos que eu tenho a partir dos estudos que eu venho fazendo na área do pensamento sistêmico e outras abordagens e outras linhas de estudo. A nossa profissão tem muito a ver com pai e mãe, com as nossas referências dos significados que nós temos de trabalho, de sobrevivência, de dinheiro, de sucesso, de prosperidade. Então você pode começar a se perguntar: quando eu era criança, quais foram as referências, quais foram as informações, quais foram os significados que eu tive dos meus pais sobre isso, sobre trabalho, sobre profissão? Você sabe que muitas vezes a gente vai para o mundo pensando coisas ou fazendo coisas que no mundo externo não fazem muito sentido. Mas o nosso mundo interno entende aquilo como certo. O que eu quero dizer com isso? Uma criança, ela nem sabe o que é uma cadeira, o que é uma bola, o que é uma geladeira. Quem ensina isso para ela são os pais. Então, se eu ensinar algo diferente do que é o real no mundo externo, essa criança vai para o mundo externo acreditando que aquilo que ela aprendeu no seu mundo interno é a verdade. Então, se para os nossos pais trabalho era algo ruim, era algo difícil, algo penoso, não é incomum, não é estranho você ir para o mundo com essa sensação. Porque no teu mundo interno é essa imagem, é essa figura que você tem no seu trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai dizia uma frase quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu às vezes me queixava de ter que fazer certas coisas que eu não gostava. Uma delas, por exemplo, ter que vir no escritório dele, atender telefone, trabalhar como secretária, quando eu ainda era adolescente. Eu queria passear, eu queria jogar bola com as minhas amigas, eu queria ficar assistindo sessão da tarde na televisão. E eu dizia, eu não gosto disso. E meu pai dizia, você não pode só fazer o que você gosta. Você tem que aprender a gostar do que você faz. Porque isso tem a ver com sobrevivência. Porque se a gente fizer só aquilo que a gente gosta, pode ser que a gente não consiga recursos para sobreviver. Então a gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente gosta, sim, mas também muitas vezes aprender a gostar daquilo que a gente faz, por uma questão de sobrevivência. E isso tem a ver também com a herança genética dele, com a criança dele, que é filho de um pai que tem também todo um histórico relacionado aos imigrantes que vieram para o Brasil e tiveram que desmatar essas terras, tiveram que passar por situações muito difíceis de privação, e quando conseguiam um trabalho, não importava se gostava ou não gostava, o importante era o trabalho, era conseguir manter a própria sobrevivência de si mesmo e da família. E isso vai se perpetuando. Então, assim, durante muito tempo, na própria advocacia, eu me coloquei em atividades profissionais que às vezes eu falava, mas eu não gosto disso. Por exemplo, não gosto de direito de trabalho. Eu não gosto disso, mas às vezes eu me submetia a fazer no início da minha carreira, mesmo não gostando, porque eu lembrava que no meu mundo interno tinha uma Bianca que dizia, você precisa ou você pode aprender a gostar do que você faz, porque isto é trabalho, isto é dinheiro, isto é sobrevivência. Uau! E também tem o nosso lado mãe, que a nossa mãe nos falava sobre trabalho, como que a gente via a nossa mãe trabalhando. Quais eram os sonhos também dos dois, do nosso pai e da nossa mãe. E qual era a relação deles com o dinheiro, qual era a relação deles com a prosperidade. Eu costumo falar para os meus alunos que durante muito tempo eu tinha dificuldade de cobrar na advocacia. Por quê? Porque eu convivi com duas avós, tanto paterna quanto materna, muito religiosas. E de um catolicismo que dizia que os ricos não teriam lugar no céu. E que a gente precisava ajudar todo mundo, que a gente precisava ver o rosto de Jesus em todo mundo. Então, assim, se um cliente
viesse com dificuldades para resolver um conflito e não tivesse dinheiro para te pagar, você fazia. Eu fazia. Durante muito tempo eu fiz. Eu me sacrifiquei profissionalmente, às vezes deixando de trabalhar, às vezes deixando de dormir, quer dizer, só trabalhando. Por quê? Porque eu precisava fazer os trabalhos relacionados à minha sobrevivência e todos aqueles trabalhos que eram gratuitos, carregando nas costas os clientes. E assim foi durante muito tempo a minha advocacia. Hoje, eu ainda tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, porque isso faz parte do meu mundo interno, né? E no meu mundo interno tem tanta coisa, tem tanta informação, que às vezes no mundo externo me fazem sofrer. Mas o que faz também ser um bálsamo para esse sofrimento é eu reconhecer, sim, eu tenho isso no meu mundo interno, está tudo bem, eu vou lidar com isso, eu posso fazer diferente. E aqui entra a minha necessidade de movimento, aqui entra a minha necessidade de ação, de fazer diferente, pagando o preço que eu tiver que pagar, ou seja, talvez o preço da culpa, de olhar para os meus pais e olhar para os meus avós e dizerem o que vocês me ensinaram não foi tão certo assim. E que porque hoje isso me traz sofrimento, eu vou fazer diferente. Sem culpa em relação a eles, sem reivindicação em relação a eles, porque isso está lá no passado e eu estou vivendo aqui agora. Eu não vou me virar de costas para o futuro e ficar discutindo com o que aconteceu. Eu vou tomar consciência do que aconteceu e vou tentar fazer diferente. E nem sempre é fácil. Então, muitas vezes, se a tua profissão está difícil, se a tua relação com o dinheiro está difícil, se a tua relação com a prosperidade está difícil, olhe para os significados que você tem. Olhe para as referências que você tem. E para isso, talvez você tenha que olhar para várias etapas da sua vida. Inclusive para aquilo que você recebeu dos seus pais, para aquilo que você recebeu das pessoas importantes na sua vida. Porque também tem as nossas experiências pessoais. A gente às vezes viveu uma situação difícil e traumática que faz a gente ter medo de avançar e de tentar de novo. Mas muito tem a ver com aquilo que a gente é, com a nossa essência. E na nossa essência nós temos um pai e uma mãe que nos deram a vida, a quem nós agradecemos pela vida, mas também olhamos para aquilo que não deu muito certo e que é aquilo que a gente pode fazer diferente para melhorar. Espero ter contribuído com uma expansão de consciência, com uma nova visão, com um novo olhar em relação ao teu trabalho. E você ainda pode fazer um teste. Muito interessante. O corpo, ele fala muito. Vocês sabiam disso, né? Nosso corpo fala muito. Porque nós não somos só uma mente, nós não somos só uma alma, nós somos um corpo. Esse corpo tem vida, tem energia, tem eletricidade. Faça o seguinte, pegue 2 pedaços de papéis e aí pede para alguém colocar para você, ou você tenta colocar de uma forma que você não saiba qual é qual, que embaixo dele você tenha escrito pai e no outro espaço você tenha escrito mãe, tá? E aí você coloca em algum lugar, em algum espaço, em alguma sala, que você não saiba qual é qual, e aí você sobe, primeiro no papel, num dos papéis, deixa sentir quais são as emoções que vêm, o que seu corpo sente, se você tem alguma sensação física. Fique aí um tempo, tentando sentir, sem pensamento. Se esvazie da mente, fique só no corpo. Preste atenção no que está acontecendo. Veja se você sente algum cheiro, veja se você escuta algum som, perceba se na sua pele você tem alguma sensação, se você tem algum gosto. São os nossos sentidos que trazem informações. E aí, depois você volta para o seu lugar, dá um tempo e sobe no segundo papel e faça o mesmo processo. Depois volte para o seu lugar e veja quais foram as emoções e as sensações difíceis e quais foram as emoções e as sensações não tão difíceis, que foram melhores. E aí você vira o papel e veja talvez em qual dos 2 pontos você tem coisas para olhar. Você tem as situações que você pode fazer diferente e que estão relacionadas ou com o seu pai ou com a sua mãe e com toda a linhagem que veio antes, toda a ancestralidade que veio antes. Tá bom? Mais uma vez, espero ter contribuído. Um abraço e até o próximo vídeo.